Esse tema aqui é imperdível. Médico para todos, a importância da vacinação infantil contra a Covid-19. Você vai ter todas as dúvidas aqui sanadas. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação e, principalmente, compartilha com todo mundo, porque aqui a informação realmente é quente. Eu vou conversar com a doutora Melissa Palmieri, ela é pediatra, na verdade, infectopediatra, especialista em vigilância em saúde pelo Ministério da Saúde, membro da Câmara Temática de Imunizações do CREMESP, e atua na vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, e por ter aceito, Fernando. na verdade, nosso convite. É essencial nesse momento a gente esclarecer as pessoas que estão sendo bombardeadas de WhatsApps, vídeos, e a gente precisa falar o que a ciência tem demonstrado. E a gente está aqui para isso hoje. Sim, Melissa, eu compilei aqui algumas perguntas que chegam para a gente através das redes sociais. Eu acho que elas vão trazer respostas que, de fato, vão impactar nas pessoas de uma forma definitiva. A primeira pergunta, a vacina para a Covid-19 é segura para crianças? As duas vacinas aprovadas, Fernando, são seguras. Eu acho que esse ponto os pais e responsáveis têm que ter na cabeça. Então, assim, a segurança, ela é tida através, principalmente da fase 3. Então, com relação à Pfizer, nós temos agências regulatórias extremamente sérias, como o FDA nos Estados Unidos, EMEA na Europa, a Anvisa, que é uma agência regulatória muito bem vista no mundo, muito séria. E depois dessa fase 3, nós temos a fase 4. E que se mantém essa segurança. Essa segurança tem sido vista, hoje nós podemos falar em mais de 10 milhões de doses utilizadas em vários países que a gente considera até países desenvolvidos. Estados Unidos, países europeus, Israel, Austrália. E com relação à Coronavac? A Coronavac, nós temos ainda andamento desse estudo de fase 3, mas que temos já, foram oferecidas as informações para a Anvisa, para que pudesse respaldar a liberação. Então nós temos um país vizinho com grande sucesso, mas nós temos aí 2 milhões de doses já feitas em crianças, então foram fornecidos esses dados de produção de anticorpos e segurança, e em detrimento da urgência sanitária, a Anvisa entendeu que os dados que foram mostrados e que vão ter conclusões em maio para que haja uma publicação, porque esse estudo ele faz parte de 14 mil crianças no estudo multicêntrico, não só no Chile, estão outros países sendo estudados, e a Anvisa entendeu que se faz necessária essa liberação porque é uma urgência vacinarmos as crianças. Então, eu queria, de novo, afirmar para os pais ficarem tranquilos, as duas vacinas aprovadas, a da Pfizer pediátrica e a Coronavac, que é o mesmo produto utilizado, a da Coronavac, para os adultos, são vacinas seguras. Tem algum tipo, algum grupo, sei lá, portador de alguma doença que não deve tomar essas vacinas? Tem alguma restrição? Essa pergunta é importante porque quando nós observamos grupos de risco, esses são os principais para serem vacinados. Eu vejo muito mito de falar, aquela pessoa tem um problema cardíaco, um problema neurológico crônico. Essas são as pessoas essenciais para estarem vacinadas. Agora, contraindicação, né, que você está falando. É essencial que a pessoa que tem alguma alergia a algum componente da vacina, e aí a gente não vai poder ficar falando todos, é importante olhar a bula, se ela tiver uma alergia, aí sim é contraindicado. Na bula da Coronavac também coloca um alerta que aí é muito geral para todas as vacinas. Se você tiver algum processo agudo de alguma infecção ou se tiver febre, é solicitado que não seja feita a vacina. Você espera esse tempo e aí depois faz. Então, de verdade, Fernando, as contraindicações são extremamente raras. Em relação a, por exemplo, pacientes que sabidamente são imunossuprimidos, existe uma predileção? Pô, eu vou para que é de RNA mensageiro que não pode de forma nenhuma provocar doença em relação à Coronavac, que são vírus, obviamente, né, inativados, né? Mas, sei lá, vai que alguma coisa não vai muito certo e potencialmente poderia ter a manifestação clínica. Faz sentido a gente pensar assim? Esse ponto também é essencial porque neste momento nós estamos, né, no início do ano, talvez as coisas mudem, né? Tudo muda muito rápido. No ano de 2022, né? Vai que alguém assista esse vídeo muito mais para frente ou nos escute mais para frente. Nós temos que os imunossuprimidos só estão autorizados as crianças utilizar RNA mensageiro. Por quê? Porque nós temos dados
e mostra que é sim, além de segura, como eu falei, produz anticorpos e a gente toma vacina para ter uma defesa robusta. Já a vacina Coronavac, nós não temos dados ainda vão ser obtidos esses dados, razão pela qual a Anvisa teve a precaução de não liberar neste momento. Não é que não vai funcionar, Fernando, mas assim, essas vacinas inativadas, a gente sabe que às vezes para o imunossuprimido ele tem uma produção menor, então precisa ver, embora a segurança seja excelente, se realmente vale a pena proteger ele com uma vacina que vai produzir menos anticorpo para a situação dele. Portanto, neste momento, a única autorizada para os imunossuprimidos é realmente a RNA mensageiro, que é a da Pfizer. Achei bacana o que você falou, que assim, as coisas podem mudar. E o que a gente está dizendo aqui é de um movimento de precaução da própria agência, antes de, na verdade, dar uma afirmativa e liberar para toda a população, o que traz mais segurança para todo mundo, né? Uma pergunta que chegou aqui é bem bacana, a gente fala, né, por faixa etária, até que falou, bacana, vamos vacinar criança de 5 anos para frente, 5 a 11 anos, não é isso? E abaixo de 5 anos, né? Essa pergunta aqui, ela é muito interessante, por que a gente ainda não tem uma liberação para crianças com menos de 5 anos? Eu vejo muitos pais angustiados, aqueles que entendem a importância de vacinar as crianças, que realmente nesse momento da pandemia se faz necessário vacinar as crianças, que são os grupos vulneráveis, são aqueles que realmente não tiveram oportunidade de se vacinar. E abaixo de 5 anos ainda estão acontecendo os estudos. Então, Fernando, das 2 vacinas e até outros produtos aí no mundo todo que estão sendo estudados, existe uma ampliação acima de 6 meses. Quer dizer que neste momento não temos, mas teremos mais para frente dados de segurança e produção de anticorpos, que a gente chama de imunogenicidade. E eu queria tranquilizar os pais que haverá sim vacinas, mas no momento certo. Enquanto isso, a gente tem que fazer aquela bolha de proteção. Todo mundo que pode se vacinar, que esteja muito bem vacinado. Se por acaso tiver algum sintoma, já se afastar precocemente daquela criança abaixo de 5 anos para evitar que seja transmitido. E são essas formas que a gente tem, por enquanto, como evitar que essa criança seja infectada. Então, é correto eu falar o seguinte, ainda não estamos vacinando crianças com menos de 5 anos, não porque não tem vacina, mas porque a gente não tem dado científico produzido a ponto de falar para a gente, ok, esse é o caminho a ser trilhado. Exato. É isso. Exato. A Pfizer e a Coronavac estão perseguindo isso, porque nós não podemos deixar nenhuma criança, isso é fato, sem proteção. Agora, vamos dar um exemplo prático, tá? Outra questão formidável. Paciente pediátrico teve Covid. Quanto tempo ela tem que esperar para receber a vacina? É só melhorar o sintoma e pode ir no posto de vacinação ou tem que esperar um pouquinho mais? Nós temos aí, nessa pergunta, 2 pontos para serem levados. Aquela criança que realmente fez um teste e tem o diagnóstico de Covid, porque a gente está vendo algumas crianças realmente com poucos sintomas ou nenhum, mas como sabe que um pai, por exemplo, teve, acaba fazendo e detecta. Então, tendo o exame positivo, sem sintomas, aquilo é o D0. Tá certo? Então ela pode tomar vacina depois de 28 dias desse caso. Agora, a criança que iniciou sintomas e tem o diagnóstico de Covid, aí a partir do início desses sintomas, 28 dias. Então, sempre 28 dias nesses dois. Então acaba sendo mais ou menos assim, a regrinha de um mês. Podemos Isso falar mesmo. assim, teve Covid, começou um quadro ali. E lógico, desde que, Fernando, essa criança, dentro de um mês, ela esteja muito bem, tenha evoluído favorável, como a gente tem observado. Então, acho que isso é fundamental. Agora, se a criança, vamos pegar um caso aí de uma criança que é imunocomprometida, tem uma doença crônica e teve um alargamento aí dos sintomas, tudo, aí precisa, sim, esperar um pouquinho mais, mas aí o médico vai estar orientando o melhor momento. Melissa, quais são as possíveis reações adversas? Os pais querem saber disso. Qual que é o problema? E outra, eu fui vacinar. Aí o que eu tenho que observar? A maioria das reações adversas, os pais já são PhDs, né? Então, assim, criança, a maior parte, e adulto também, né, Fernando? É o quê? A reação adversa local. Dor, às vezes pode ficar endurado, vermelho, inflamado, pode sentir isso. Essa é a principal. Depois pode ter algumas como dor de cabeça, a criança se sentir cansada. A criança às vezes tem uma dor muscular, ela vai falar, pai, mãe, tô com dor, mas ela não sabe explicar. Ela se sente cansada, com uma dor.
Então, usualmente são esses os sintomas. E o mais importante, eles são autolimitados. Então, usualmente aparece aí nas primeiras 24 horas e até 72 usualmente cessam. Também pode ter uma febrezinha. E esses sintomas, eles podem ser, aí nós falamos, podem ser utilizados. Se tiver uma febre acima de 37,8, o pai utilizar ou um paracetamol, uma dipirona, de acordo com o que o médico vai orientar, que é o antitérmico, é o analgésico, usualmente, que os pais já utilizam. Mas é importante entender que a maioria das reações adversas, elas são extremamente agudas. Diferente do que a gente tem escutado muito de mito. Eu não quero dessa vacina porque eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, 20 anos. Em todas as vacinas, Fernando, nós vemos até as evoluções de reações adversas raras extremamente graves, elas acontecem no máximo em 30 dias. E hoje nós temos dados robustos para dizer que até nos eventos raros as vacinas são seguras. Entre risco e benefício, o benefício ele é muito maior neste momento de crise sanitária, de pandemia e de acometimento das nossas crianças e adolescentes. Bom, em relação à Pfizer, o comentário que sempre existe preocupação é com a inflamação do músculo do coração, a miocardite. O que você tem a dizer sobre isso? É importante sim que foi verificado um risco extremamente raro dessa inflamação do músculo cardíaco, usualmente em adolescentes, adultos jovens do sexo feminino, então muito menos ainda nas crianças. Então essa situação de trazer medo para as crianças, nós já fizemos uma boa vacinação em adolescentes, continuamos vendo a segurança, que é o grupo de maior risco. Existe um estudo canadense que mostra se vocês passar essa segunda dose da Pfizer para 8 semanas, o risco, que já é raro, fica extremamente raro. Então, por isso que houve essa opção de você, ao invés de fazer a vacina pediátrica da Pfizer 0 e 21 dias, como estaria na bula, estender para 8 semanas. Então, é um evento raro. E mesmo que aconteça, os casos que aconteceram, nenhum evoluiu para morte, todos tiveram tratamento e também foi algo autolimitado. Eu quero chamar a atenção, e essa reflexão eu quero trazer para os pais. A doença dá um risco mínimo de 4 vezes mais do que um risco de reação adversa pela vacina. Eu digo mínimo de 4 vezes mais de evoluir para uma miocardite, ou seja, infecção pelo Covid, porque existem estudos que mostram 12 vezes mais. Então, os pais, neste momento, eles têm que realmente ter medo da doença, da infecção. Agora, Melissa, uma perguntinha que não quer calar. Quando a gente passa, estão fazendo curso de medicina, passa na pediatria, o grande desafio é aprender a fazer aqueles cálculos para adaptar a dose de um remédio para aquele peso daquela criança. Enfim, você sabe do que eu estou dizendo. E a gente aprende, né? Sim. Principalmente quando passa em UTI pediátrica, assim vai. Para você recrutar a população para ser vacinada, não tem outro critério mais fácil do que simplesmente você utilizar a questão da idade. Só que nem todas as crianças são iguais em termos de peso e tamanho, e a gente sabe que isso acaba impactando na metabolização. Por isso que o remédio muitas vezes é feito aquele cálculo, né? Tantos ml, tantas gotas, de acordo com o peso da criança. Para a vacina parece que não é bem assim. Tanto é que, pelo que eu vi, a Coronavac, tanto faz se é adulto ou criança, é a mesma coisa que você vai aplicar. Da Pfizer não. Da Pfizer tem um certo ajuste. Qual que é o motivo disso? E a gente precisa se preocupar com isso ou não? Tanto faz a vacina, vai para cima porque é isso mesmo. É importante que no desenvolvimento dessas vacinas, realmente são testadas as doses para ver a resposta de anticorpos. Então, realmente, quando nós temos essa fase 3, que é a fase que nós aprovamos aquela dose, a vacina, demonstra que, independente de peso da criança, naquela faixa etária, a resposta anticórpica, tanto da imunidade celular, que é aquela que a gente chama de memória, e a imunidade humoral, que a gente diz dos anticorpos neutralizantes, eu sempre brinco, a memória é o general, os anticorpos neutralizantes são os soldados, que é aquele que, o general é o estrategista da guerra, e o soldado é aquele que vai lutar. Então, essas duas, naquela dose que foi aprovada, independente de peso, realmente demonstra essa imunogenicidade, a produção de anticorpos e a proteção para a doença a qual ela foi desenvolvida. Então, não tem que se preocupar com isso, não. Em relação aos bebês, né? Mães que tiveram Covid, mães que foram vacinadas, assim, a gente pode considerar o bebê ali até o 6º mês que está realmente amamentando
como um serzinho protegido, quase que um vacinado? Os anticorpos, já existem estudos mostrando a passagem de anticorpos, a gente sabe com outras doenças, não é só com a infecção pelo SARS-CoV-2. A amamentação também ajuda no que a gente fala de passar os anticorpos durante o aleitamento materno, mas a gente entende que esses anticorpos, como você muito bem coloca, a partir de 6 meses, eles começam a cair. E é por isso, sim, que estão acontecendo estudos que a gente já conversou, para que a criança depois receba a vacina e possa ela ativamente desenvolver essa defesa. Então, assim, eu sempre coloco uma mãe positiva, né? E muitas pessoas às vezes perguntam, Fernando, a mãe está positiva, ela pode amamentar? Ela pode, ela deve, mas ela deve utilizar a máscara. A mãe que está com Covid, isso, na vigência do quadro clínico, isso, ela pode e deve amamentar. Com máscara. Com máscara. Isso. Então, isso é muito importante. E nós hoje, né, eu falo, tem alguém positivo, realmente essa história de utilizar máscara é a única forma de proteger os nossos bebês. Então, o importante, teve sim uma passagem transplacentária, tem no aleitamento, mas não é aquela defesa que depois ele vai poder contar com ela. Por isso, muito cuidado das pessoas, às vezes também veicular, se a mãe teve, passou anticorpos, ele está livre. Não, não é bem por aí, a gente tem que tomar cuidado. Agora sim, as duas vacinas, como a gente falou, elas têm princípios diferentes de constituição. Você tem ali a Coronavac, que é feito com vírus atenuado, ou então, na verdade, inativado, né? Que não tem o poder de provocar doença, mas acaba sendo um arcabouço mais próximo do que de fato é o próprio vírus. E a gente tem a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, que já é uma estratégia mais como se fosse um sniper, na verdade. Ela vai bem ali na coroinha, bem na proteína spike, para gerar a resposta, enfim, do sistema imunológico satisfatória. Existe alguma predileção? Existe alguma vantagem muito maior de uma em relação à outra? Cabe a gente pensar sobre isso? Fernando, essa questão é boa e, de novo, eu gosto de chamar a atenção que nós estamos no início do ano de 2022. Talvez lá na frente muita coisa vai mudar. Mas nesse momento não tem que ter predileção por vacina, tem que fazer a que estiver disponível no município. Então, tanto a Coronavac quanto a Pfizer são excelentes para proteger nossas crianças. Existem sim diferenças, então nós temos hoje dados muito interessantes da vacina de RNA mensageiro para a produção da imunidade celular, que é uma imunidade, aquela que eu brinco que cria o general. Enquanto da Coronavac nós temos dados muito interessantes no sentido de que é uma vacina que tem todas as proteínas, ela mata o vírus, ela é inativa com processos químicos, físicos, enfim, pega só a casca do vírus e desenvolve esses anticorpos, mas a gente precisa ainda de dados para entender essa imunidade celular do general. Provavelmente a Coronavac dá uma robustez na produção de anticorpos como os soldados, que eu falo, mas com o tempo os soldados podem cair numa guerra, né? E se você não tem, às vezes, um estrategista da guerra, você colocar uns poucos soldados capenga, você não tem uma robustez na guerra lá na frente. Então, o que eu gosto de chamar atenção? Nesse momento, as duas nos trazem importantes, eu digo, quando eu falo anticorpos, para lutar nesse momento. Agora, lá na frente, se eu pensar, será que eu vou precisar fazer uma dose a mais, porque a estratégia da Coronavac caiu muito os anticorpos dos soldados, ou talvez a Pfizer, talvez lá na frente, aquela proteína spike mudou tanto, eu vou precisar fazer um reforço com uma nova variante que eu vou bater na madeira, né? A gente espera que não tenha novas, porque é um risco que existe. Então isso a gente só vai poder responder na frente. Então, mas nesse momento eu queria deixar os pais cientes que vacinar com a vacina da prateleira, né, que tiver lá disponível, é o mais seguro. Quer dizer, né? Então acho que aquela informação, vacina boa, é vacina no braço, ela vale inclusive para as crianças. Sem dúvida, sem dúvida. Melissa, muito obrigado por esse bate-papo incrível. Eu acho que essa informação você vai precisar levar para sua casa, vai precisar transmitir para as outras pessoas e principalmente compartilhe esse vídeo, tem muita informação importante. A Melissa já trabalha com vacina há 20 anos, né? É muito tempo, né? É muito conhecimento. Você nem imaginava quando decidiu se dedicar a essa área do conhecimento, que seria tão importante, na verdade, tanto conhecimento acumulado. Sem dúvida, se tornou uma paixão mesmo. Enfim, a vida te leva para caminhos, né, tão interessantes e hoje é realmente o futuro da medicina e é tão essencial
porque pandemias virão e nós temos que nos preparar e estarmos muito bem protegidos com as vacinas disponíveis. Isso aí. Muito obrigado, Melissa. Obrigada. Pessoal, até a próxima.